Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Maré Alta, de número 44, está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Estamos gravando cada um da sua casa, na Baixada, e estou em São Vicente. Sou Patrícia Camargo, sou cervejeira e produtora cultural. Fernando Figueira é trabalhador da área da saúde e está em Itanhaém. Salve, Fernando. E aí, gente, tudo bom? Está aqui também o Ricardo Rugai, que é professor de História e cervejeiro, vai falar do som que estamos ouvindo hoje, e ele também está em São Vicente. Fala, Ricardo. Bom dia, gente. O som que a gente vai ouvir hoje é do Angelic Upstarts, uma banda inglesa formada em 77 por um trabalhador de Minas, um eletricista, um pedreiro e um padeiro. Né? Essa banda formada pela classe trabalhadora, não por acaso, acontece e se desenvolve, né, durante o governo ultraliberal da Margaret Thatcher, quando a Inglaterra foi para a direita em todos os sentidos, não só econômicos, mas em termos ideológicos. Tanto assim que acabou tendo a formação de uma agrupação chamada National Front, né, que era praticamente um partido neonazista, neofascista inglês, que começou a fazer festivais chamados Rock contra o Comunismo, ou Rock Against Communist. Né? E o Angelic Upstarts foi um dos organizadores de um festival clássico na Inglaterra chamado Rock Against Racism, né? Rock contra o racismo, ainda em 78, que virou um grande polo de aglutinação de uma juventude de esquerda na Inglaterra. Né? O Angelic Upstarts virou uma banda muito querida na esquerda inglesa, saiu na capa da revista trotskista dos socialistas, Workers' Party, né? Partido Socialista dos Trabalhadores, se alinhava com o Partido Trabalhista contra as políticas de sindical da Margaret Thatcher. Né? Então a gente vai ouvir alguns sons do Angelic Upstarts, nesse momento em que liberalismo e fascismo andam quase de mão dadas, ou muitas vezes de mão dadas aqui no nosso país. Essa semana a gente não pode deixar passar que dia 28 de outubro se comemora ou se marca o Dia do Servidor Público no Brasil, né? Tem um calendário de lutas, de manifestações, mas esse dia está ocorrendo em meio a ataques brutais ao servidor público. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, foi aprovado um projeto de lei que destrói muito da carreira do servidor público, abre espaço para flexibilização, precarização. Isso tende a descer do Estado para as prefeituras. Então, que os servidores sigam na luta aí, porque vai precisar muita luta aí para segurar esses brutais ataques. Os números da pandemia de Covid-19 seguem bastante controlados no Brasil. Apesar disso, o país registrou nesta terça-feira 409 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo que o total de óbitos chega a 606.293 desde o início da pandemia. Mas alguns sinais vindos de outras regiões do mundo ligaram alerta na última semana, principalmente os sinais vindos da Europa, que é a única região do mundo em que atualmente o volume de casos está em aceleração. É também um continente que hoje registra o maior número de mortes pela doença. Autoridades de alguns países europeus, como a Bélgica, já falam abertamente sobre uma quarta onda da pandemia. Claro que cada contexto deve ser analisado individualmente, né, gente? Pois depende de diversas variáveis. O percentual de vacinados, o tempo decorrido da imunização, presença de variantes do vírus, as regras de convivência, entre outras coisas. Mas os dados que não devem causar alarde devem servir para aqueles que não acreditam que a pandemia pode seguir, tá? Ela parece que ela está sob controle, mas ela não está. E a verdade o pessoal está abandonando o uso de máscara. Quem vai garantir que isso não vai começar tudo de novo, né? É isso.
Primeiro nós vamos falar sobre a CPI, que terminou finalmente. O relatório final saiu ontem, aí nessa madrugada. E o furo do teto, que está deixando o mercado nervoso. Fernando, vamos começar falando sobre a CPI, porque o relatório da comissão indica que o presidente cometeu crimes comuns, né, com pena de prisão, além de crimes da lei de impeachment e crimes contra a humanidade. Se puder retomar para a gente a trajetória da CPI, né, que ela começou por conta da compra da vacina indiana, né, a Covaxin, chegou ontem ao seu final, e o que mais todo mundo quer saber é: vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro? Essa é uma questão que vai dividir opiniões. Bom, a gente falou várias vezes aqui, né, da CPI, a gente falou da Prevent Senior há pouco tempo, né, em um dos programas, a gente acompanhou, às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, né, acho que muito reflexo também, né, do próprio movimento da CPI. Então, quando ela começa, ela provoca um grande impacto, lá 6 meses atrás, inclusive na internet, ela provoca esse grande impacto, e ela vai caindo, né? Ela vai quase, não exatamente entrando num esquecimento, mas ela termina depois de 6 meses em baixa. Ela foi importante, obviamente, né? As denúncias de prevaricação, né? Que é uma das imputações ao Bolsonaro, né? A compra das vacinas, todo o esquema de corrupção que ia rolar em torno da compra da vacina, fez a CPI também assumir um papel importante na campanha de vacinação, né? É inegável que a CPI teve esse papel importante. Bolsonaro chega ao final, e não somente Bolsonaro, vale dizer que foram 80 pessoas, né, indicadas para o indiciamento. A CPI não faz, e ela não tem esse papel, não é ela que vai indiciar as pessoas, então ela vai encaminhar esse relatório para a Procuradoria-Geral da República, e é lá, com Augusto Aras, que isso vai ser encaminhado, ainda que o relatório também vai ser entregue no STF, vai ser entregue em alguns estados, né, para apuração do que ocorreu nos hospitais federais, mas o grosso agora do encaminhamento disso, de fato, vai ficar com a Procuradoria-Geral da República e o Augusto Aras. Aliás, a Procuradoria, vale lembrar que é um lugar onde a gente encontra vários bolsonaristas. O próprio Augusto Aras foi reconduzido, né, a função de procurador pelo Bolsonaro. Sinaliza, né, que vai haver o desmembramento disso, né, e aí a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Além de todas as controvérsias, né, sobre o genocídio, não genocídio, alguns nomes que estavam na lista, né, e que acabaram saindo, como Silas Malafaia, além de um defensor do Bolsonaro, um propagador de notícias falsas, né, o velho da Van também saiu, né, desse relatório final. Ainda assim, tem mais 80 pessoas. Com a saída desses nomes e de alguns outros, começa a aparecer algumas controvérsias, e aí a gente vai ver, por exemplo, o Randolfo, né, falando agora da formação de uma comissão permanente, né, para continuar o trabalho dessa comissão vai ser continuar o que a CPI começou, mas me chamou bastante a atenção da fala do senador Marcos Rogério. Não sei se vocês acompanharam, depois eu posso até falar um pouquinho mais aí sobre ele, mas um defensor do bolsonarismo, né, um bolsonarista que põe a CPI no lugar de perseguidor a pessoas que trabalharam pelo bem do Brasil. A gente vai lembrar da Nise Yamaguchi, que foi alguém que defendia o tratamento precoce e que foi responsável pela morte de algumas pessoas. Esta CPI se revelou um palco de tortura, de abuso de autoridade. Nesta CPI, ao longo desses 6 meses, bandidos foram tratados como pessoas do bem e pessoas decentes, honestas, trabalhadoras, tratadas como bandidas. Cito aqui o caso da doutora Nise Yamaguchi. Alguém pode discordar do que ela pensa como cientista, como médica? Naturalmente que pode.
Então, se trabalhar pelo Brasil significa matar algumas pessoas, de fato, parece que a palavra genocídio, como uma estratégia geral do governo Bolsonaro, poderia ser empregada assim nesse relatório. Rugai, o Fernando falou que a CPI foi importante para avançar nas compras das vacinas contra o Covid, mas eu acho que não foi só isso, né? A pressão popular teve um papel bem importante também, não foi? Eu acho que mais do que importante, fundamental. Eu diria o seguinte: a própria CPI só existe por conta da pressão popular e da dinâmica inicial dos atos fora Bolsonaro. Sem isso, provavelmente a CPI mal seria aberta, ou sendo aberta, não prosperaria, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de enxergar a força das ruas na arena política institucional. Existe um fetiche da política institucional, e aí vale para as eleições, para o parlamento, no Congresso, inclusive para uma parte da esquerda que acha que a solução para todos os problemas é conquistar votos para abrir um impeachment no Congresso, como se essa conquista de voto dependesse de diálogos, conciliações, alianças e convencimento de uma parte da bancada, ou da abertura da CPI, quando na realidade a relação é inversa. O parlamento, independente de quem esteja lá, mesmo que não tivesse um mísero deputado de esquerda no Congresso Nacional, se as ruas têm força, os caras aprovam as coisas. Se as ruas não têm força, não adianta ter número lá que as coisas não vão para frente. Então eu vejo que na medida em que as ruas foram perdendo a dinâmica ascendente nas mobilizações, a CPI também vai esfriando, né? E a gente falou dos últimos atos que aconteceram, né? Olha que curioso, né? As pessoas ficavam muito cobrando que os atos fossem mais amplos, amplos em que sentido? De incluir forças políticas mais ao centro, mais à direita, porque isso supostamente fortaleceria a possibilidade de se abrir processo de impeachment no Congresso Nacional, junto com a CPI. Aconteceu esse ato com arco político mais amplo. Ele não foi maior numericamente, ele virou um ato parado, né? Não teve nem marcha em São Paulo, ou seja, virou um comício. O tom foi mais ameno e há um tom de desmobilização na campanha fora Bolsonaro nesse momento. Então se ampliou para quê? Ampliou-se o quê? Na verdade não se ampliou. Na verdade a ampliação política desse suposto arco de frente ampla enfraqueceu a mobilização popular. E agora, né, nós estamos falando aqui hoje, no dia 27 de outubro. Vamos ver o que vai sair de concreto dessa CPI. Parece já haver por parte da população, mesmo sem acompanhar de perto e sem grandes análises, a intuição convicta de que isso não vai dar em nada. Entendeu? O procurador é indicado pelo Bolsonaro, é ele que tem que levar adiante os processos. O Supremo no TSE, o TSE já está praticamente rejeitando a impugnação da chapa do Bolsonaro lá atrás. O STF fazendo corpo mole. Qual é a instituição que vai levar um processo de impeachment para frente, se é que há interesse nisso, sem pressão popular das ruas, né? Então eu vejo sim a CPI como importante, mas para mim, ainda sendo professor da área de História, para mim, infelizmente, a maior importância da CPI é no sentido de ser um registro histórico e documental daquilo que aconteceu, e não enquanto fator de mobilização. Eu gostaria muito de estar errado e ser desmentido pelos fatos em pouco tempo. Eu acho que a gente gravou um dos podcasts, acho que lá no começo mesmo da pandemia, né, e no começo da CPI, e eu lembro assim que a gente antecipou dizendo que uma das funções da CPI seria juntar as provas, seria relatar isso, tornar explícito coisas que a gente intuía que acontecia nos bastidores da política, que estava muito relacionado à produção do kit Covid, a produção de cloroquina pelo Exército e tudo mais. Acho que a CPI teve essa função mesmo, né? E acho que, enfim, vai ser um registro histórico. Eu também tenho pouca perspectiva, a Patrícia Neto perguntou lá no começo, eu tenho pouca perspectiva de que isso vá para algum lugar. Isso não vai resultar num processo de impeachment, isso não vai resultar em grandes coisas. Talvez
talvez abalar um pouco ou desgastar a imagem do Bolsonaro. Acho que essa pode ser, mas acho que a jogada também, né, de furar o teto, e aí eu acho que a gente também vai relacionando uma coisa com a outra, me parece muito mais eleitoreira e como resposta mesmo à CPI, né? Então, acho que o Bolsonaro vai construindo essas estratégias e, gente, não tem como admitir ou não admitir, né, que os caras conseguem se apropriar desses dispositivos e construir narrativas que né, vão ganhando nas redes sociais mais espaço. Bolsonaro foi essa semana também, né, vale dizer, e acho que é um tema que está relacionado, porque uma das coisas que ele foi indicado para o indiciamento a propagação de fake news, né, além de outras coisas, obviamente, mas essa semana ele soltou que a vacina provocava AIDS, né, provocava contaminação pelo HIV. Ele foi barrado, né, no YouTube, caiu a live, e parece que ele tomou aí uma suspensão de alguns dias para o uso. Isso tem pouco impacto também. Acho que uma coisa assim que talvez é importante a gente mencionar é que existem diferentes crimes, né, cometidos pelo Bolsonaro, desde a corrupção, o ganho que ele teria com a compra da vacina. Ele pagaria 10 vezes mais pela vacina. Se não tivesse um servidor público lá que tivesse denunciado isso, seria esse o valor e ele lucraria com isso, né? Ele também a indicação para o indiciamento sobre charlatanismo, a prevaricação, o crime de epidemia. Gente, o Bolsonaro, é importante dizer isso porque senão a gente vai esquecendo, né? O Bolsonaro incentivou as pessoas a invadirem as UTIs dos hospitais de campanha. Não sei se vocês vão lembrar disso, isso é lá de agosto, julho, né? Ele incentivou as pessoas a se aglomerarem nas ruas, né? Ele empregou de forma irregular verba pública, né? Além disso, e acho que esse também é um crime grave, Bolsonaro utilizou um documento, aliás, falsificou um documento do TCU. Vocês vão lembrar disso também. Esse documento dizia que 50% das pessoas que morriam e que eram a causa mortes era a Covid, que isso era mentira. Ele também falsifica esse documento. Quer dizer, é um conjunto de crimes, mas que, como o Rui disse, eu falei também bem agora nesse segundo momento no início, acho difícil isso dar em alguma coisa. Como sempre acontece no país, a lei funciona para uns. Para uns a lei é muito rígida, para outros não. E a fala, né, do mercado financeiro mostra que eles também estão um pouco se lixando para quem morreu, e o que é importante é subir juros e lucrar cada vez mais. As atrocidades cometidas pelo governo na condução da pandemia não derrubaram Bolsonaro, né, como a gente estava falando agora. Mas a manobra para implantar um aumento provisório no Bolsa Família, que eles estão chamando de Auxílio Brasil, que é provisório, porque só vai até dezembro de 2022, está dando trabalho para o governo. Eles não explicam de onde vão tirar o dinheiro e com isso o dólar subiu, a bolsa caiu e o mercado está nervoso, né? O Guy, fala pra gente quem é esse mercado. Pois é, a tal da mão invisível do mercado tem nome, sobrenome, CPF, CNPJ principalmente, né? Quando a gente fala em mercado, essa entidade fantasmagórica, a gente não está falando do mercadinho da esquina, nem do hipermercado, nem do atacarejo, nem da classe média, muito menos de você, pobre trabalhador. Você não é mercado, né? Você consome o básico ali para a sua sobrevivência. Quando a mídia fala o mercado está nervoso, ela está falando dos ricaços, dos grandes investidores, dos bancos, dela própria mídia, que faz parte do clube desses ricaços e ganha com anúncios das empresas desses ricaços. Então, é bom que se diga quem é esse mercado. Por acaso, nessa semana, um desses agentes do mercado teve um áudio vazado, e para mim nem importa se foi intencional ou não, porque também não é uma ligação telefônica criminosa, é só uma conversa de bastidores entre banqueiros e investidores, né?
Mas o que significa na prática o mercado estar nervoso? Tem 2 sinais: o dólar subir e a bolsa cair. O que é a bolsa cair? As empresas sediadas no Brasil veem perspectivas negativas nos lucros diante das notícias, e o dólar subir significa que pessoas estão se protegendo, correndo comprar dólar, com medo da economia brasileira piorar ainda mais, ou estão tirando dinheiro do Brasil e mandando para fora. É por isso que o dólar sobe, né? Então isso traduz um medo da economia brasileira. E qual foi a grande causa desse nervosismo do mercado? O furo do teto. Que diabos é esse teto, né? Esse teto que foi instituído lá no governo Temer limita drasticamente os investimentos sociais, o investimento em tecnologia, em infraestrutura, etc. Curiosamente, não tem teto para a maior parte do gasto do governo federal, né? Só para vocês terem ideia, gente, o orçamento do governo federal previsto para o próximo ano é de 4 trilhões 325 bilhões. 40% desse orçamento vai para juros e dívida. Para isso não tem teto, né? O aumento que vai ter com o Auxílio Brasil, sabe quanto representa? 30, 40 bilhões. É claro que para nós pobres mortais, 30, 40 bilhões, você vê esse dado sem saber o orçamento total, só nossa, que gasto fantástico. Mas isso é ridículo perto do orçamento federal. Isso é ridículo. Os juros e amortizações da dívida representam mais de 1 trilhão, né, no orçamento, bem mais que isso. E como é que funciona esses juros? Funciona assim: esse tal mercado vai lá e empresta dinheiro para o governo, comprando um título da dívida, e recebe em troca remuneração em juros. Então, assim, é como se eu emprestasse dinheiro para você e tivesse medo que você fosse tomar um cafezinho na esquina e que esse cafezinho que você vai tomar na esquina arriscasse a sua capacidade de me pagar o dinheiro de volta. É mais ou menos isso. Então o valor é ridículo, não ameaça nada, o país tem moeda soberana. Na verdade, o que a gente tem é uma camada esse mercado é um bando de parasita, né, que é empresário privado, mas vive do dinheiro público, vive saqueando o dinheiro dos nossos impostos junto ao governo federal, e eles não querem que nenhum outro gasto suba, exceto o gasto com pagamentos de juros para eles. Eles estão defendendo os investimentos deles, é basicamente isso, Patrícia. E esse gasto que você está falando, então, Rugai, é um gasto que é quase insignificante aí no montante do orçamento federal, né? Isso significa, parece que são 17 milhões de brasileiros que serão beneficiados, e estão falando de hoje até dezembro do ano que vem. Então nós estamos falando de R$400 para uma população de 17 milhões por 14 meses. Então, Patrícia, assim, eu acho que o problema não é furar o teto, o problema é para onde o dinheiro vai. E é uma classe de parasita, como o Rugai falou, eu gostei dessa maneira, que também né, que vive com o dinheiro do dinheiro público, e que, na verdade, eles querem tudo, eles querem arrancar tudo, o máximo que puderem. E aí eu acho que a gente encontra, talvez, efeito do cinismo, né, dessa burguesia. A gente encontra em muita gente um tipo de fé no bom senso, né? Ou uma ideia de que esses ricaços, o que eles querem é o melhor para o país, né? Eles não querem, afinal, se o país melhora, eles também vão melhorar. Então, é como se tivesse no senso comum uma ideia de que eles produzem a riqueza e eles vão distribuir parte da riqueza. O que a pandemia mostrou, o que esses caras falam, além dos crimes que eles cometem, né, porque tráfico de influência é crime, né, o cara tem acesso à informação privilegiada do mercado financeiro, do Banco Central, e ele fala isso, deixa isso no próprio áudio, né. A gente tá, como eu disse, né, o que a gente viu na pandemia é que essa lógica, gente, não existe. Os caras querem tudo, é isso. Quanto mais riqueza, me parece, melhor para eles. E eles vão jogar isso, como sempre fazem, né, essa elite aí, talvez eu vá parafrasear, ainda que talvez não goste tanto assim, né, do texto, mas parafrasear o livro do Gessé Souza, né, tipo, o que essa elite
do atraso pensa, e que, né, não é só atraso, mas o que essa elite pensa é que o dinheiro está indo para o lugar errado, e que se dane a miséria, e que se dane a fome. Para eles resolverem esse problema, a tentativa deles é postergar uma despesa obrigatória, que é o pagamento dos tais precatórios, né? Isso se aproxima a manobra orçamentária de uma pedalada fiscal, né? O termo que ficou conhecido durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. A diferença é que, nesse caso, o governo parece que vai tentar adiar os pagamentos com o aval do Congresso, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC. Pois é, eles têm que fazer isso para se manter dentro da legalidade, né? Mas aí, nesse caso aí do furo do teto para o pagamento do Bolsa Família, que vai ser rebatizado, tem várias questões interessantes, para a gente sair um pouco só desse debate, aprofundar nas contradições internas da própria direita, ou melhor, dos próprios liberais, né? Por exemplo, o André Esteves, que teve o áudio vazado, a gente pode alinhar ele, a Rede Globo e o Foro de Teresina debaixo da mesma posição, que a gente pode chamar de um liberalismo clássico civilizado. Eles são favoráveis ao auxílio, gente. Eles são contra a ruptura do teto, eles defenderiam outros tipos de cortes de gastos, talvez ainda as regalias dos servidores, supostamente, dos juízes, etc. Mas eles são a favor do auxílio. O André Esteves, nesse áudio, ele fala assim: e para nós, que temos esse privilégio, se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda para aqueles que não tiveram o privilégio de terem educação, de terem acesso, eu acho que traz uma enorme paz social para a sociedade. Então, essa ideia de ter muito Faria Lima, que, Bolsa Família, que absurdo, cor de PT, na verdade não é nada disso. Se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda, reparem bem na palavra, pequena, traz uma enorme paz social para a sociedade. Ele não está falando aqui em justiça, em nada disso. Ele está falando assim, cara, deixa de ser trouxa. A gente é rico, mas quer dormir tranquilo, cara. Transfere um pouco de renda aí para os pobres, não sejam tão toscos. Olha só, o André Esteves, que é um banqueiro, critica os Faria Limers, né? O Foro de Teresina também. Mas todos eles se alinham no liberalismo, e aí é legal porque a gente tem muito ouvinte do Foro de Teresina, então no nosso podcast a gente mesmo ouve, né? Mas a posição deles vem ficando muito clara nos últimos programas, e eles estão horrorizados com o furo no teto de gastos também. A Rede Globo também. No último programa eles foram muito, muito evidentes, né? Eles chegam o Toledo chega a falar assim, o liberal de verdade, né? Se colocando como criticando os liberais de mentira e reivindicando para eles a condição de liberal de verdade, né? Então eles defendem o teto de gastos e falam assim, qual é o raciocínio deles? Olhem que perverso esse raciocínio, que parece muito bonitinho. Bom, se o governo furar o teto de gastos, provavelmente vai ter inflação, porque o governo vai gastar mais, vai ter inflação. Se tiver inflação, os investidores vão ser afugentados do país. Para combater a inflação, a gente vai elevar a taxa de juros, a taxa Selic do Banco Central. A taxa de juros significa que vai onerar o cheque especial, o parcelamento da Casas Bahia, de todo mundo. Tipo assim, eles falam assim, no final das contas, aumentar o Bolsa Família, que furou o teto de gastos, é ruim para o pobre. Então eles fingem que estão defendendo o pobre da inflação, com elevação da taxa de juros, quando na verdade a taxa de juros só tem um beneficiário, que é o cara que compra título do governo e é bem remunerado quando sobe os juros. Então é uma canalice sem tamanho, né? Porque o cara que está morrendo de fome agora precisa sim desse auxílio, né? E aí a gente tem umas contradições malucas, né? A gente tem umas contradições malucas. A primeira dela é o governo Bolsonaro, que a vida inteira falou que Bolsa Família era Bolsa Esmola, utilizando descaradamente isso de forma eleitoreira. Contradição número 1. Mas é bom que ele esteja aprovando isso, gente. A gente não pode ser contra o aumento desse auxílio agora, porque senão a gente estaria dizendo o quê? Não, a gente era a favor de acabar com o teto e a favor da defesa dos auxílios, mas se é para beneficiar o Bolsonaro, deixa esses pobres morrerem para ele não ser eleito. É esse tipo de raciocínio que uma parte da esquerda vai fazer? Não pode aumentar agora porque é eleitoreiro.
e as pessoas que morram, o quão fascista é esse tipo de raciocínio? Pararam para pensar nisso? Quanto uma parte da esquerda pode estar sendo quase fascista ao fazer isso? E raciocinando ao inverso, quando a direita acusava o Bolsa Família de ser eleitoreiro, vai mudar de nome para se apropriar. O Bolsa Família não era o Bolsa Escola também, ampliado, modificado? Também era eleitoreiro aquela época? Então é legal pensar nessas contradições aí. Eu comemoro o furo do teto e comemoro o aumento do auxílio, né? As contradições são deles, não de quem defende esse tipo de situação. Talvez aí, só para acrescentar mais um ponto e dialogar um pouco com essa fala do Rugai, assim, o André Esteves, ele traça, né, um panorama político ideal para o mercado. Né? Esse panorama político ideal, por exemplo, não inclui o Lula, a não ser que o Lula se desloque cada vez mais para a direita, mas prevê um Bolsonaro calado. Esse seria o Bolsonaro ideal para o mercado. Prevê, ou melhor, né, defende que a reforma administrativa também faria parte desse cenário ideal, né? E ele enxerga, né, nessa conversa de que a possibilidade da esquerda ascender novamente ao poder, né, então alcançar a presidência no país, seria com a Tabata do Amaral. A Tabata do Amaral é aquela que, como todo mundo já sabe, que votou contra os trabalhadores no momento da reforma trabalhista, aquela também que fez a sua formação política no tal do Instituto Lehman, aquele que prevê formar os líderes do país, né, obviamente que dentro de uma perspectiva liberal. Fernando, esse André Esteves é o do BTG? Isso, André Esteves é o cabeção lá do BTG. BTG, que para quem não sabe significa Back to the Game, de volta ao jogo, porque ele é visto aí no setor financeiro como um cara arrojado, que se reconstrói depois das crises que enfrenta, né? Aliás, para quem não ouviu e não assistiu, esse cara, ele é todo engraçadinho, ele faz piada, né? Todo arrojado e tal, e essa é a fama dele aí. Nós estamos destacando bastante esse áudio do André Esteves porque ele ilustra bem a mentalidade desses banqueiros. Ouçam, recomendo muito, ouçam o áudio integralmente. Não é chato não, pelo contrário, é divertido. É divertido, manda papo reto, muito melhor do que as análises da Miriam Leitão, da Globo News ou do economês chato, dos economistas oficiais. O André Esteves foi preso em 2015 por obstruir a Lava Jato. Né? O Paulo Guedes fez parte do BTG Pactual e saiu. O BTG está se expandindo fantasticamente durante o governo Bolsonaro para a América Latina, comprando operadoras financeiras, expandindo suas operações bancárias, né? O André Esteves fala de política junto com a economia, né? Então, entre outras coisas, ele assimila e compara o golpe da Dilma, o golpe de 64, por espanto de muita gente da direita, né? Ele fala que o banco dele está dando certo, não tem nada a ver com o Brasil dar certo, e dá uma sonora gargalhada nesse momento. E aí o Bill falou para mim, pô, André, que legal, pô, o banco está indo tão bem, pô, que bom que você está achando que o Brasil vai dar certo e tal. Aí eu falei, Bill, realmente, pô, o banco está muito bem e tal, mas eu não falei que o Brasil ia dar certo. Aí ele ficou consternado, ele falou, pô, André, mas que pena, cara, pô, o banco indo tão bem e você achando que o Brasil vai dar errado. Aí eu falei, Bill, também não disse que o Brasil vai dar errado. Então, não vai dar nem certo nem errado. Nós vamos continuar tocando o negócio, vai ser ótimo e tal. Você pode ficar tranquilo, mas não vai dar nem certo nem errado. E na parte política, atenção, Tabata Amaral, ele fala como viabilidade da esquerda, mas bem para o futuro, Fernando. O que ele coloca para o momento, ele coloca o seguinte, a eleição tende ao centro, mas não importa se é um candidato de centro. Importa uma postura de centro. Então, se o Bolsonaro moderar o discurso, o melhor é o Bolsonaro. Ele fala isso claramente. O Lula também serve, desde que ele bota o Meirelles na fazenda, bota lá o Kassab de vice-presidente e, há muita atenção nessa hora, ele fala, deixa esse discurso de esquerda ir para a cultura, para o meio ambiente.
Reparem nisso, não tem tradução mais didática da ideia de determinação econômica da infraestrutura do que ele falando o seguinte: você pode brincar de ser de esquerda aí na cultura, no meio ambiente, em áreas superestruturais e mais irrelevantes para o funcionamento do capitalismo. Na economia não, cara. Então, seja liberal na economia, seja neoliberal, como o Lula está prometendo ser, não mexa em nada de reformas trabalhistas, da Previdência, do mercado, nada disso. Aí você pode brincar de ser esquerda para sua turma lá, entendeu? É isso que ele está fazendo. Acredita quem quer que o PT ainda é de esquerda. Então, para terminar, a gente vai lembrar que na semana passada o Haddad falou que o PT não é de esquerda, que o PT é de centro-esquerda. Terminamos por aqui e depois da vinheta teremos o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Gente, eu confesso que fiquei um pouco aqui na dúvida para quem mandar o esculacho, né? Toda semana é um pouco assim. Mas dessa vez, né, como sou um leitor de quadrinhos, fiquei na dúvida entre mandar o esculacho para polêmica em torno da bissexualidade, né, de um dos filhos do Super-Homem, do Clark Kent nos quadrinhos, anunciado pela DC Comics na última semana, o que fez com que o orgulho hétero tenha ficado abalado. Mas, então, isso vale como uma nota, mas o meu esculacho mesmo, e aí ligando com o nosso primeiro bloco, né, com o tema da CPI, de novo, né, parece meio monótono ou com pouca criatividade, mas para o Marcelo Queiroga. Pois indicado para ser indiciado pela CPI, ele foi convidado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que também merece ser esculachada, para fazer uma palestra. E a cara de pau é tamanha que o Queiroga resolveu falar sobre as ações no Brasil de combate à pandemia da Covid-19. Mais cara de pau que isso, né? E é uma combinação bem interessante, né? O orgulho hétero ferido e a cara de pau do ministro da Saúde. Bom, o meu esculacho vai para a Prefeitura de Santos e para os cargos comissionados, né? O Ministério Público moveu uma ação contra a Prefeitura de Santos, onde a mesma se comprometia a enviar à Câmara um projeto de lei para eliminar os cargos comissionados irregulares que existem na Prefeitura de Santos. E a Prefeitura de Santos não cumpriu o prazo. Então o esculacho vai tanto para a Prefeitura de Santos, quanto para a existência dos cargos comissionados em tudo que é Prefeitura e governos do Estado, que normalmente servem para atender às indicações políticas. Com isso aí, eles não mexem em reforma administrativa. E esses são os servidores privilegiados, e não nós que trabalhamos. O meu esculacho vai para a seguinte notícia. Aumenta a proporção de crianças com até 13 anos vítimas de estupro no Brasil. Então, além da privação que o brasileiro vem enfrentando nessa dificuldade infindável, passando fome, a gente tem essa notícia que 36 mil crianças são estupradas, isso seguindo números oficiais, hein? E a maioria delas dentro de casa. Com isso, terminamos por aqui o programa número 44. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Semana que vem estaremos de volta. Valeu! And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's thought will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation
through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle that is blessed. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for a nation through its darkest times. The tyrant has no smile upon his face, 'cause he knows that in his mind he's in disgrace. Religion will take his breath away. Our turn will come and we will have our day. Give them hope, give them strength, give them life. Like